Olá, turminha do terceiro ano da Escola Zélia de Matos Brito. Galerinha, tudo bem com vocês, turminha? Espero que sim, galera. Gente, estou aqui para fazer aqui um pequeno resumo, um pequeno contexto do que nós vimos no segundo período, né? Assunto de filosofia. Galera, nós vimos no segundo período dois pontos importantes. Nós vimos a dialética de Hegel e o materialismo histórico de Karl Marx. Beleza? Então eu vou tentar ajudá-los aqui, auxiliá-los na avaliação do período, galerinha. Bem, gente, nós vimos que o Hegel foi um filósofo que tentou resgatar aquela dialética lá dos pré-socráticos, né, da época do Heráclito, né, quando Heráclito dizia que tudo na natureza, tudo é dinâmico, tudo se transforma, tudo muda, né? Então o Hegel vai trazer agora para a idade moderna, né, e quase contemporânea, né, essa noção novamente, tá certo? Então o Hegel ele vai querer explicar a realidade, vai dizer que na realidade, né, tudo ela é dinâmica, ela se transforma constantemente, ela não é estável, beleza? E nessa explicação da dinâmica da realidade, o Hegel vai usar uma coisa chamada, ele vai explicar esse movimento da realidade por meio de três pontos importantes. Vai chamar da antítese, da tese e a síntese, beleza? Então ele vai dizer que tudo, galerinha, tudo vive num constante fluir, no constante movimento, no constante dinamismo. A realidade ela não é estável, beleza? Aí ele vai dizer que tudo vive no movimento no sentido de espiral, no movimento circular, tá certo? Ele vai dizer que tudo a antítese, ele vai dizer como se fosse o início do processo, né? A tese, o meio, né? E a síntese vai chamar de conclusão do processo, onde tudo começa novamente. Ou seja, nesse dinamismo, a realidade, as coisas passam por três momentos: a antítese, a tese e a síntese. Beleza? Só, galera, que isso ficou muito vago, né? Ele disse que a realidade ela se transforma, ela muda, não está parada, mas ele não explicou de forma tão clara, né? Ele vai sofrer muitas críticas, o Hegel, dessa forma de explicar o dinamismo da realidade, tá certo? O principal que vai criticar ele vai ser o Feuerbach. Galera, o Feuerbach vai chamar a filosofia do Hegel de especulação vazia. Galera, por quê? Porque ele vai dizer que o Hegel deveria ter explicado o movimento da realidade, o movimento do mundo real, trazendo para o mundo material, trazendo para a realidade material aqui, né? Tá certo? Ele vai dizer que o Hegel ele associou muita questão, essa mudança da realidade vai associar muito a questão de ideias, a questões espirituais. Não ficou muito explicado isso, tá certo? E baseado nessa crítica, galera, que Feuerbach fez a Hegel, chamando a sua filosofia de especulação vazia, que diz que na realidade ele não explicou o movimento de nada, dessa forma de explicar, tá certo? E depois vai surgir agora o Karl Marx, filósofo do século XIX, né? Karl Marx, né? E Karl Marx vai entender essa questão de tese, antítese, tese e síntese. Ele vai achar, até isso legal, né? Mas eu posso explicar de outra forma. E ele vai dizer que a realidade muda, que tudo muda partindo do mundo material. Aí daí está o pensamento do Karl Marx chamado materialismo histórico. Galera, então vamos lá. Então o Karl Marx, galera, ele vai entender que essa realidade nossa, que o mundo nosso, ele é dinâmico, ele muda. Mas o que faz isso mudar, galera, são as relações de produção. Galera, para o Karl Marx, tudo muda, tudo se transforma. Mas por quê, galera? Porque todo ser humano precisa estar envolvido nas relações de produção. Todo mundo precisa produzir algo para se manter, todo mundo precisa de dinheiro para se manter.
ele vai dizer que as relações de produção e que o dinheiro é que muda tudo, é que transforma tudo. Beleza? Aí, galerinha, para o Karl Marx, ele vai dizer que o motor da história, o que muda a história, o que transforma a história é a luta de classe. Guardem isso, galerinha. Para o Karl Marx, gente, na realidade, o mundo, desde que foi mundo, sempre houve a luta de classe. Sempre houve quem explorasse, e sempre houve quem era explorado. Beleza? Aí, como ele viveu lá no século 18 e 19, lá em plena ascensão do capitalismo, ele vai dizer, agora vai tratar de duas grandes classes. Ele vai dizer, galera, que na realidade existem duas classes antagônicas, contrárias. Uma que ele vai chamar de burguesia e a outra de proletário, de proletariado. Que é a burguesia, quem tem os donos, que é dono dos meios de produção, são os ricos empresários, os burgueses. E o proletariado são os trabalhadores que só tem a força de trabalho, só tem o salário. Tá certo? E essas duas classes, elas vivem em luta constante. E isso é que move a história. Isso é que transforma a realidade. Beleza? Então a luta de classe é o motor da história, segundo o Karl Marx. Galerinha, aí o Karl Marx vai explicar essa exploração, né, de burgueses contra o proletariado. Galerinha, o Karl Marx vai dizer que a principal forma de exploração que o burguês faz sobre o proletariado, sobre o operário, sobre o trabalhador, ele vai dizer que é a mais-valia. Galera, o que é a mais-valia, galerinha? A mais-valia para Karl Marx é o seguinte: é o lucro do patrão em cima da carga horária que ele não paga ao trabalhador, né? Isso aí é o lucro do patrão em cima daquilo, das horas que o trabalhador trabalha que ele não paga. Ou seja, o trabalhador trabalha 8 horas e o salário que ele paga a ele, galerinha, é correspondente a 4 horas, o resto é lucro para ele. Então isso aí é a mais-valia, é o principal meio de exploração do burguês sobre o proletariado. Tá certo? É o seu lucro em cima das horas, é o valor do lucro que o trabalhador dá a ele, né? Que ele não paga uma minoria, um saláriozinho pequeno ao trabalhador. Tá certo? Galerinha, ele vai dizer que tem dois tipos de mais-valia. Vamos lá. A mais-valia absoluta. Galera, como é a mais-valia absoluta? Galerinha, a mais-valia absoluta se dá quando o patrão amplia a carga horária do trabalhador e não aumenta o seu salário. Isso é a mais-valia absoluta. Ampliar a carga horária sem ampliar o seu salário. Beleza? E a mais-valia tem outra, a mais-valia relativa. Galera, a mais-valia relativa é quando o burguês ele amplia o seu lucro mediante as inovações tecnológicas. Digamos, ele compra uma máquina que produz mais rápido, né? E ele vai empregar menos pessoas e vai ampliar o seu lucro dessa forma. Então a mais-valia se dá pela ampliação do lucro por meio da inovação tecnológica. Belezinha? Galera, e a outra ponto importante que o Marx fala, para encerrar, ele vai dizer, galera, é a questão do exército industrial de reserva. O que é isso, galera? Galera, o exército industrial de reserva é uma gama de trabalhadores desempregados que para ele isso é importante para o capitalismo, para o burguês ficar mais rico. Quanto mais desempregado tiver, mais salários baixos existirão. Por exemplo, se eu tenho uma fila de desempregados, se você não quiser o seu emprego pelo salário pequeno, tem outro que quer. Então o exército industrial de reserva, essa gama de trabalhadores desempregados, ela contribui para quê, galera? Ela contribui para os salários mais baixos e contribui para aumentar a exploração do burguês sobre o trabalhador, sobre o operário. Beleza? Então essa aqui é a minha contribuições. Façam as anotações e boa prova, galerinha.